Começar mais um bimestre aí de ciências, tá? Então a gente hoje dá início ao nosso terceiro bimestre. A gente vai continuar falando de química. Se eu não me engano, a gente vai falar sobre química esse bimestre inteiro e vou deixar a parte de física mais pro último, né, para ver como é que a gente consegue resolver isso daí, tá? Lembrando que nas aulas de química, assim, de agora em diante, a gente vai precisar estar com com a tabela periódica, tá? Se tiver necessidade, eu até posso pedir para a tia Miriam imprimir umas tabelas periódicas e aí vocês pegam lá na escola, tudo bem? Quem quiser me avisa que eu peço para ela fazer essa impressão, tá certo? Então hoje o assunto é ligações químicas, é um pouquinho complexo, mas eu tentei botar o mais rápido e direto possível, tá? Sem a gente precisar ficar quebrando muita cabeça, porque precisaria de alguns conteúdos que a gente não teve. Então eu vou tentar dar uma visão geral dessas ligações químicas com vocês, tá? Então vamos lá. Bem, botei a tabela aqui para caso eu precise voltar nela, né? Ela tá aqui para a gente ver. Então lembrando que eu tenho os metais, ó, toda essa galera daqui para cá, né? Seguindo essa escadinha aqui, ó. Daqui para cá todo mundo é metal, né? E da escadinha para lá ou é semi-metal, né? Todos esses aqui meio, não sei que cor é essa, tipo um bege, né? Todos esses meio beges aqui são semi-metais. Esses azuis e os amarelos são ametais, né? Ou não metais, certo? E esse grupo aqui, o 18, são os gases nobres, que a gente chama eles, tá? Então isso vai ser importante para a gente relembrar. Vamos lá. Então, primeira coisa, o que são as ligações químicas, né? São ligações que vão estabelecer união entre dois átomos ou mais, né? Você tem algumas ligações que são entre vários átomos, na verdade. E aí a gente vai ver três tipos de ligações químicas. Então, eu tenho ligação covalente, no qual eu vou compartilhar elétrons. Eu tenho ligação metálica, no qual eu vou fazer um mar de elétrons livres. E eu tenho ligação iônica, no qual eu vou ceder ou captar, ceder ou receber elétrons. Tá? Então a gente vai ver como que isso vai acontecer. Porque, assim, por exemplo, dependendo de como os elementos se arrumam, se organizam, isso vai influenciar na forma deles. Porque olha aqui, ó, se você, só para você saber que interessante, tanto diamante quanto grafite, eles são compostos da mesma substância, que é carbono. Pensa comigo. Que fala gastrite, ó. Grafite e diamante, que eu não tenho aqui para te mostrar, uma pena. E são coisas totalmente diferentes, concorda comigo? Porém, mesmo assim, eles são formados da mesma substância, do mesmo composto, do mesmo átomo, que é carbono. A diferença é como que eles se organizam. Então a gente vai ver as ligações químicas, o que junta esses elementos, o que junta esses átomos e como que isso vai influenciar, tá? Então, por exemplo, tem vários slides que são de resumos, tá? Esse aqui é um deles, ó. Quando eu junto dois metais, né, eu tenho uma ligação que eu chamo de metálica, ok? Quando eu junto dois ametais, tá? Se você falar não metal e ametal é a mesma coisa, não tem diferença não, tá? Ametal ou não metal, tanto faz. Então, quando você junta dois ametais, você tem uma ligação covalente. Lembra que os ametais são aqueles depois da escadinha, tá? E quando você junta um metal com um ametal, aí a gente tem uma ligação iônica, ok? Então, metais, metálica, metal e ametal, iônica, e ametais, covalente, tá? Ligação entre metais covalente. Vamos ver aqui, ó. A gente vai... Essa tabela aqui, né, esse slide é muito bom para resumir tudo que a gente vai ver, tá? Quais são as características e quais são os elementos que vão combinar. Então depois vai sempre voltando nesse slide aqui para você dar uma olhadinha. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só. Só que aí antes da gente começar, eu só precisaria falar com vocês, perdão, da regra do octeto, né, da teoria do octeto, que eu acho que eu não falei isso nas aulas anteriores, que é o seguinte: todos os átomos, ou melhor, a maioria dos átomos, eles vão se tornar estáveis a partir do momento em que eles têm 8 elétrons na última camada deles. Tá? A gente viu que os átomos têm vários elétrons, né? E aí, eles ficam estáveis, né? Que é aquela configuração lá de gás nobre que a gente viu. Eles ficam estáveis quando eles alcançam 8 elétrons na última camada, tá? Então, por exemplo, o sódio, o Na, na última camada dele aqui, ó, ele tem um elétron só.
Não, perdão, essa aqui, né? A última, tá? Presta atenção. Na última camada dele, ele só tem um elétron. Então ele diz que ele ficaria mais nobre se esse meu elétron no terceiro nível sumisse, né? Que é esse aqui, ó. Pera aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Primeiro nível, segundo nível, terceiro, né? A terceira rodinha aqui tem um elétron. Então, se ele perder, ele vai ficar com 8, porque a segunda tem 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já o cloro fala assim, oba, obrigado. Eu estava mesmo precisando de mais um elétron para adquirir estabilidade. Então, repara que o cloro na última camada, ele vai ter, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então ele só precisa de mais um. E o sódio tem um sobrando. Então o sódio dá um para ele. E aí beleza, todo mundo fica equilibrado. O sódio porque perdeu um fica com 8. E o cloro porque ganhou um, né, tinha 7, fica com 8. Tá certo? Então a teoria do octeto. E isso é o que vai meio que ditar as regras das ligações químicas a partir de agora. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira ligação química que a gente vai ver é a ligação iônica, que é inclusive essa que a gente estava comentando, do NaCl. Na é o sódio, Cl é o cloro, tá? Então, como o próprio nome já diz, a ligação iônica ocorre a formação de íons. A atração entre os átomos que formam o composto é de origem eletrostática. Sempre, olha isso aqui, ó, sempre um dos átomos perde elétrons enquanto o outro recebe. Ok? Olha essa primeira animação aqui que está vindo. Ó. A bola azul e a bola vermelha estão vindo com os elétrons. A bola vermelha dá a bola azul, dá esses elétrons, né, que é esse sombreado azul em volta dela, dá para a bola azul. Então repara que a bola vermelha, no caso, está perdendo elétrons, cedendo os elétrons, e a bola azul está ganhando os elétrons, está recebendo os elétrons. Tudo bem? O átomo mais eletronegativo arranca os elétrons do átomo menos eletronegativo. Tudo bem, isso aí a gente não vai entrar nesse detalhe agora não, que é muito específico para vocês. Mas olha de novo, ó. Ela tá dando o elétron pro azul que estava precisando. Que nem aqui, ó. O sódio tinha 1 e o cloro tinha 7. Então o que o sódio fez? Deu esse elétron para o cloro. Agora o cloro tem 8, bonitinho, certinho, e o sódio tem 8 também na última camada, porque ele perdeu. Na camada anterior ele tem 8, tá? Então repara que é sempre por... como é que a gente fala? É sempre por perda, né? Um vai perder e o outro recebe. Um dá pro outro. Tudo bem? E aí vai ficando assim, ó, a ligação de sódio do cloro. Tudo certo? Já a ligação covalente, ela é a ligação em que eu vou estabelecer dois átomos numa molécula por compartilhamento de elétrons. Deixa eu só voltar uma coisinha aqui rapidinho. A ligação iônica, conforme a gente viu na tabela anterior, ó, ela acontece entre metal, né, e um ametal ou um semimetal, tá? Sempre. Então o sódio, ele é metal, né, família 1A. O cloro, ele é ametal, família 17, dos halogênios. Então, um metal com um ametal, ligação iônica, tudo bem? Já a ligação covalente, ela vai acontecer entre dois ametais. Então, entre duas galeras, entre dois átomos, que é da escadinha para lá, tá? E aí qual é a diferença? Ó, lá na iônica, a ligação ela era por perda, né, e por ganho. Nesse caso aqui, a ligação é por compartilhamento. Então ninguém vai perder e ninguém vai ganhar. Todo mundo ganha, tá? Porque os elétrons vão ser compartilhados. Olha aqui, ó. Cada elétron disponibiliza um ou mais elétrons para ser partilhado com outro átomo. Olha só como é que acontece, ó. Isso. Tá vendo? Vou pela luzinha que é parecido com o do outro, ó. No outro, um dava a luzinha azul pro outro. Tudo bem? Nesse daqui não, eles chegam juntos, eles estavam separados, né? Mas quando eles chegam juntinhos, eles compartilham essa luzinha. Que a luzinha significa os elétrons, tá? Pensa nisso, compartilham os elétrons, tá? Que nem nessas outras duas animações aqui, ó. Eles estão juntinhos compartilhando. Esse elétron aqui é tanto desse átomo da esquerda quanto o átomo da direita. Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Repara que não tem ninguém perdendo e ninguém ganhando. Eles estão usando o mesmo elétron. Os mesmos elétrons, né? Eles estão compartilhando esses elétrons. Tudo bem? Ótimo. Antes, então, quando eles eram átomos isolados, ó, eu tinha hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. Né? O hidrogênio é um dos poucos que não vai seguir a regra do octeto, porque ele não vai precisar de 8 elétrons, ele pode usar só 2. Tá? Quando eu junto 1 mais 1, depois eles fazem uma ligação covalente. Por que é covalente? Porque hidrogênio com hidrogênio também é covalente. Tudo bem?
Repara que eles estão juntinhos agora, ó. Então esse hidrogênio aqui cinza tem 2 elétrons, que é o dele e o do preto. O do preto também tem 2 elétrons, que é um elétron dele e mais um elétron do cinza. Tá? Então eles estão compartilhando isso daí. E como que eu posso representar então a ligação covalente? Para cada par de elétrons de valência eu vou desenhar um traço. Se for partilhado, desenho um traço entre os átomos. Tá? Olha só aqui, ó. Como é que fica? Eu posso desenhar tracinhos, né? Ou eu posso desenhar pela representação de Lewis, que a gente fala, que é botando os elétrons certinhos. Só que como eu não fiz com vocês direito como é que se dão esse número de elétrons e tal, eu não vou cobrar dessa maneira. Eu vou cobrar aí como está em cima, tá? Então cada tracinho é um elétron que está sendo compartilhado. Então olha só, aqui o oxigênio está compartilhando 2 elétrons com o cloro, o traço de cima e o traço de baixo, tá? Eu falei cloro, perdão, é carbono, tá, gente? Pelo amor de Deus, C carbono. O carbono, por sua vez, ele está compartilhando 4 elétrons. Ué, por quê? Ó, 2 com esse oxigênio daqui, 2 com esse oxigênio daqui. 2 mais 2, 4. Né? Porque ele precisa de 4 elétrons para ele chegar à teoria do octeto, à regra do octeto, perdão. Tudo certo? Então a gente vai representar por esses tracinhos, tá? Já a última, que é a ligação metálica, é a mais fácil, é a mais tranquila. Por quê? A ligação metálica, na verdade, ela vai ser construída por elétrons livres, né? Que a gente chama que é um mar de elétrons, tudo bem? Porque todo mundo vai compartilhar com todo mundo. Então a ligação metálica ela vai acontecer apenas entre metais, tudo bem? Então eu tenho aqui o cobre, por exemplo, compartilhando elétrons. Repara que eu botei aqui, parece uma piscina, né? Parece que é um mar de elétrons, que eles estão todos ali, os átomos estão ligados entre si, né, por essa ligação metálica, mas os elétrons eles ficam todos espalhados, né, dentro dessa composição, como se fosse um mar de elétrons, né, vários rodando ali, em órbita ali, né, através do núcleo desses átomos. Tudo bem? Tá certo? E aí, só pra gente treinar, o que eu vou pedir pra você fazer? Eu não quero que você faça os exercícios do livro, porque eles estão muito à frente do que a gente vai precisar, tá? Então eu quero que você identifique o tipo de ligação química de cada uma dessas substâncias aqui abaixo. Tá? Como é que você vai fazer? Você vai ver se a substância é metal ou se ela é ametal. E aí volta lá na primeira tabela. Se ela é metal e ametal, aí a gente sabe que é covalente. Se é só metal, é metálica. Se é só... perdão, vou voltar. Se ela é só metal, metálica. Se ela é metal e ametal, iônica. E se ela é só ametal, covalente. Então volta naquela tabela de lá, tá? Gente, é isso. Muito obrigado. Deixa um like aí no vídeo do YouTube e também deixa um comentário legal aí pra mim se você viu o vídeo até o final. Tudo bem? Um grande beijo, até semana que vem.